Olá, olá! Quanto tempo que a gente não encontra aqui para uma live, hein? Que satisfação estar aqui nesta semana com o tema escolhido por vocês. Muitos pedidos, muitos votos para que a gente trouxesse um especialista em condições climáticas. E hoje o dia é especialmente oportuno em decorrência das geadas que prejudicaram várias lavouras em diferentes áreas do país, centro-sul, com ocorrência em lavouras de trigo, milho, cana, HF, ou seja, precisamos entender quais são as novas ondas de frio que estão a caminho, precisamos entender quais são os cenários para as lavouras dos Estados Unidos e muito mais a partir de agora. Vocês sabem que eu sempre coloco aqui o tema da nossa live para quem chegar depois já se sentir em casa. Vou fazer isso então e aproveito para perguntar de vocês. Onde vocês estão? Como estão as lavouras? Foram atingidas por geadas? Vocês estão preocupados com as condições climáticas? Me contem e a gente começa já já enquanto eu coloco o tema por aqui, tudo bem? Com clima, vou colocar clima para Brasil e Estados Unidos. Vamos lá. Aqui. Clima para Brasil e Estados Unidos, olha só, Espanha está aqui conosco dizendo que as lavouras foram atingidas pelas geadas. Em qual região do Brasil você está? Conte pra gente. José Neto nos cumprimenta direto de Rio Verde, Goiás. Ricardo Mattioni também, desejando boa noite a todos. O Fonseca Agro de Itatiba, São Paulo, seja muito bem-vindo. Alexandre dizendo que em Minas Gerais mais de 60% de quebra na safrinha. José Neto dizendo que teve geadas com menos intensidade do que da outra vez em Rio Verde. Obrigada pelo alerta. O Matheus Roça, direto de Rio Azul, no Paraná. O Fernando, direto de Curitibanos, Santa Catarina. O Vinícius, de Apucarana, Paraná. E assim por diante. Olha o pessoal de Timbé do Sul, Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Ricardo Saquete por aqui. Tem muito mais gente, olha só, Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais. Muito bom, vamos começar então? Hora de chamar o nosso convidado de hoje, ele que é agrometeorologista na Rural Clima, sócio e diretor da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, já está por aqui e eu vou chamá-lo para a nossa live. Vamos recebê-lo. Está vindo? Vamos lá. Aê, Marco Antônio, seja muito bem-vindo, boa noite. Uma boa noite gelado nessa terça-feira. Olha, boa noite, Kelly, boa noite a todos aí. É um prazer mais uma vez estar fazendo essa live junto com você. Muito obrigada, obrigada a você. De fato, geladíssimo, né? A gente vê as lavouras sendo impactadas, dá uma tristeza ver o trabalho de um ano ali sendo rapidamente destruído pelo frio. A gente sabe que faz parte do risco da agricultura, mas sempre lamentamos. E tem Nossa, eu muita gente. hoje saiu lágrimas aqui porque você vê café, você vê hortaliças, o prejuízo é enorme. A gente sabe, né, Kelly? A gente vive no campo, né? A gente sabe o quanto é doloroso para o produtor, né, falar. É assim, é anos, assim, você pega café, são anos de trabalho, anos de cultivo, hortaliças, o cara investiu pesado ali numa lavoura de batata, numa lavoura de cenoura, né, de alface, e agora tem que replantar, refazer, isso dói muito, e eu sei, a gente já passou por isso, minha família é toda de produtores de café, meu avô pegou aquela geada de 75, então a gente sabe muito bem o que é isso, né? É verdade. Marco, agora a gente, claro, quer trazer aqui o máximo de conteúdo para a nossa audiência, que é super especializada e quer saber de você o que esperar de agora em diante. Há pouco eu estava lendo aqui a mensagem do Ricardo dizendo que na região das Missões teve geada grande, mas foi tranquilo para a cultura do trigo. Ele que está no Rio Grande do Sul, certo, Ricardo? Conta pra gente aqui nos comentários. Pessoal de Palmital, São Paulo, Fred Franzen, dizendo: geada pegou tudo aqui em Palmital. Vamos começar então pelo factual. Temperaturas baixas, geadas atingiram várias regiões e o risco continua. Qual é a próxima onda de frio que está no seu radar?
Olha, essa semana já não tem mais, né? As temperaturas, a massa de ar polar, estava até vendo agora pela rodada das 18 horas, a massa de ar polar já se desloca para o oceano. Amanhã ainda é frio, lógico que não tem como uma temperatura sair do negativo de menos de 2 graus e já extrapolar, né? Então amanhã ainda é uma manhã muito fria, mas sem geadas, o que é bom. Então amanhã dificilmente nós vamos ter geadas amplas como tivemos agora. No entanto, a semana ainda continua sob a influência dessa massa de ar polar, que, por incrível que pareça, foi de menor intensidade do que aquela que nós vimos na virada do mês. No entanto, ela fez muito mais estragos do que aquela. Então, e foi muito, assim, foi muito curioso, para não falar outra coisa, porque era 3 horas da manhã, você me conhece, assim, eu acordei, fui ver todas as temperaturas, já era 3:30 da manhã, já fiquei ali olhando, falei, acho que não vai ter. E deu 6 horas, a temperatura fez assim, ó, despencou em queda livre muito rápido, e formou a geada ali em coisas de minutos ali, e fez o estrago que fez em cima disso. E o centro de alta pressão não era tão grande assim. A gente já alertou todos os nossos clientes ontem, desde sexta-feira, que nós estamos alertando todos os nossos clientes com esse risco, mas por incrível que pareça, o centro de alta. E essa geada está muito parecida com a última geada de algumas décadas atrás, que foi de 94. Agora, muita gente aqui comentando e a pergunta que todos querem saber é: tem risco de nova onda de frio intenso com geada ainda em julho? Quando no seu radar? Semana que vem tem mais uma, dia 29, na virada do mês. Porque o que vai acontecer agora? Só dando para as pessoas entenderem. A massa de ar polar está essa semana, ela já está perdendo forças. No final de semana entra uma frente fria, provoca chuvas em grande parte do Brasil ao longo dessa última semana de julho. Então chove desde o Rio Grande do Sul até o Triângulo Mineiro. Nós vamos ter chuvas. Lógico que as chuvas mais concentradas ficam no sul, que é normal nessa época do ano, mas tem chuvas em São Paulo na virada aí do mês. E na sequência, como aconteceu agora nesse episódio, uma massa de ar polar entra. Ela está se mostrando mais fraca do que essa, provavelmente traz geadas, mas para o sul do Brasil dificilmente atinge áreas do sudeste dessa vez, por conta dessa frente fria que deve barrar um pouco a subida, né, o avanço da massa de ar polar. Então, se ocorrer geadas, que a gente já está prevendo essas geadas para o dia 29 e 30, é bem na virada ali do mês, provavelmente ela vai ficar restrita ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná. Muito bem, pegando o gancho do que você acaba de trazer, há então uma previsão de frio intenso ainda no final deste mês de julho, com possibilidade de geadas mais nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o pessoal de Minas pergunta aqui, Marco Antônio. O Dini pergunta: Marco Antônio, fala da região do sul de Minas, Varginha, para a sequência do inverno. O Monte Fortes Minas disse: tive clientes do sul de Minas afetados com a geada no cafezal e milho safrinha. Há risco de café ser atingido por essa outra onda de frio que vem por aí? Não, agora no dia 29 dificilmente ela pega o café. O único senão é se por acaso essa frente fria que vai avançar, ela for muito fraca, perder intensidade muito rápida, e o final de semana que vem, né, não esse agora, o outro que já é quase que agosto, né, porque sabe, domingo que vem, não esse agora, o outro já é agosto, a frente fria avançar muito rápido e o final de semana ser de tempo aberto, como foi esse agora. Aí o risco é grande. Por enquanto, esse risco é muito baixo, viu, Kelly? E a todos daí do sul de Minas, é muito baixo. A geada do dia 29. No entanto, Kelly, o fato das águas do Pacífico estarem mais frias e caminhando para a formação de uma nova laninha, de fraca intensidade, mas uma nova laninha, a porteira está escancarada para as massas de ar polar. Então, eu não descarto a possibilidade de novas ocorrências de geadas no mês de agosto, setembro e até mesmo em outubro.
Nossa, então a gente está aqui trazendo manchetes exclusivas para nossa audiência. Vejam só, a Rural Clima, o Marco Antônio acabou de dizer que não está descartado o risco de frio tardio. Isso em Não. função dessas águas mais frias no Pacífico e uma possível ocorrência de laninha no futuro. Tema que a gente vai entrar daqui a pouco. Vamos então a estas perguntas, porque justamente a audiência quer saber do risco de frio tardio para quais regiões do Brasil? Aí, Kelly, lógico que quanto mais tarde você tem, ó, o risco fica mais para o sul do Brasil do que para a região central, né? Mas, do jeito que está esse ano, não duvido se a gente tenha novas geadas aqui, né? Porque, desculpe a minha sinceridade, eu nunca vi um biênio como esse, de 2020 e 2021. Aconteceu de tudo com o clima, aconteceu de tudo no mundo, né? E o clima não foi diferente, não ficou atrás de tudo que aconteceu. Nós tivemos uma laninha de forte intensidade no começo, que fez uma seca terrível. Depois, excesso de chuvas no verão em algumas áreas do Brasil. Tivemos quebras gigantescas nunca vistas por conta de seca no milho safrinha. E para finalizar agora, as geadas amplas, né, e de fortes intensidades. Em 20 dias, duas grandes geadas, que há muito tempo eu não via acontecer, duas grandes geadas dessa magnitude em um espaço de tempo muito curto, 20 dias. Então, tudo está acontecendo agora. A gente está estudando, eu estou debruçado, fiquei 2 semanas de férias, parece que eu nem tirei férias, né? Porque eu voltei ontem já com esse turbilhão de coisas acontecendo. A gente está debruçado aí para entender direito, mas é fato que o risco, Kelly, de novas geadas, principalmente para o sul do Brasil, e aí atingiria muito mais o trigo do que outras culturas, isso é fato. Muito bem, então estamos aqui com a informação de que há risco de frio tardio. O Andrei Maffei disse: Espigão Alto do Iguaçu, Paraná, a geada acabou com o que ainda restava. Para o mês de Sim, agosto, ainda tem possibilidade de grandes geadas? Pergunta o Andrei. Obrigada, tem, Andrei. tem. Eu não vou falar que não tem, porque é mentira, tem sim. Muito bem. Ainda é difícil, Kelly, prever a data certa. Mas há várias rodadas no modelo está dando para a segunda quinzena de agosto. Isso é um comentário que eu tenho feito para os nossos clientes do Sul, se você me permite falar, é atrasar talvez o plantio do milho safra. Porque você é gaúcha, você sabe muito bem que o gaúcho adora plantar milho agora, na virada do mês, de julho para agosto, e no mês de agosto gosta muito de plantar milho safra. Né? Já começam os primeiros plantios ali nas regiões das Missões, no norte do estado. E esse é um ano perigosíssimo de plantio cedo. Por quê? Por conta de entradas de massa de ar polar. Agora, se elas vão ter magnitude ou intensidade para chegar no café, não dá para saber nesse exato momento, em pleno dia 20 de julho. Mas eu não arriscaria falar que não tem risco. Porque assim, sabe, que não existe mais essa possibilidade. Eu acho que tem sim. Muito bem, então respondida a pergunta aqui do pessoal sobre a probabilidade de geadas tardias no sul, Marco Antônio acabou de dizer, e o Ricardo Saquete disse: esse frio vai até quando? Porque eu queria plantar milho no começo de agosto para escapar da cigarrinha. O Marco Antônio acabou de dizer que há risco de geada tardia, quem puder atrasar então o plantio do milho verão, é isto? É porque eu tenho quase certeza que a gente, na primeira quinzena de setembro, vai ter alguma geada. Não sei quando, não. De setembro. E explica pra gente por quais fatores, o que você enxerga no seu mapa que chama a atenção e causa essa condição Porque, aí de previsão de frio tardio. Explica no detalhe, Marco Antônio, por favor. porque é o seguinte, quando você tem um Pacífico, principalmente um Pacífico leste muito frio, as massas de ar polar não encontram barreira, né? Quando o oceano está quente, como se, vamos supor que a gente estivesse caminhando para um El Niño. Não tem nada de El Niño, mas vamos supor que a gente estivesse caminhando para um El Niño. O Pacífico estaria quente nesse exato momento, certo?
esse fato dele estar quente é como se fosse uma barreira para as massas de ar polar. Então elas ficam restritas ao à Argentina e no máximo ao extremo sul do Rio Grande do Sul, na região de fronteira ali, da região de Campanha, ali das fronteiras. Ponto. Dificilmente ela sobe. Porque a atmosfera já se encontra quente por conta de uma laninha. No entanto, esse ano, nós estamos vindo desde o ano passado com o Oceano Pacífico frio. A laninha, apesar de alguns momentos o Oceano Pacífico dar caras de aquecimento, ele não quer se aquecer de fato por inteiro. Então, estamos caminhando sim para um novo episódio de laninha. Depois a gente fala de intensidade e tudo isso depois, eu não quero falar isso agora. E isso abre-se, vou falar um termo bem chulo, mas abre-se a porteira para que massas de ar polar ganhem, ao passar por essas águas, ganhem amplitude e intensidade, e os centros de alta pressão consigam avançar para o interior do Brasil, como aconteceu nesses 2 últimos episódios de geadas. Então, se você tem uma condição de Oceano Pacífico frio e o Pacífico Leste, o Atlântico Leste ainda um pouco mais frio, isso pode trazer uma condição que os centros de alta pressão avancem e tragam frios ainda até em outubro. Eu não descarto possibilidades. Lógico que outubro aí ficaria mais restrito ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Dificilmente em outubro você teria amplitude, né, por conta que aí você já tem todo um sistema atmosférico já formado pela primavera para que ela consiga avançar, né? Então, eu ainda acredito que podemos ter na primeira quinzena de setembro geadas, não sei a intensidade, não sei a data, não sei a amplitude dela, não consigo ver isso agora, mas eu acredito na primeira quinzena de setembro e começo de outubro ainda mais, pelo menos, geadas nessas regiões, mais no sul. Dificilmente ela vai chegar. Mas já aconteceu em anos passados, em anos bem passados, geadas no café em setembro. Marco Antônio, pergunta daqui da nossa audiência sobre a possibilidade de laninha noticiada. Qual impacto podemos esperar caso se confirme? Então, eu vou afunilar um pouquinho mais. Quando a gente vai ter a formação de uma laninha? É no segundo semestre de 2021 e que impactos nós teremos para a condição já das safras? Vamos lá. Laninha vem, é fato. Dificilmente ela não se forma, porque ainda não, ela nem se... Apesar de... Aquela live que eu fiz com você e com o Molinari... Não, com o Molion. Nossa, é tanto nome. O Molion, a gente falou realmente que não teve uma... Apesar da laninha estar se persistindo, não teve uma conexão depois, a partir de novembro, entre a atmosfera e o oceano. Se desconectou e a gente não viu os efeitos da laninha depois no resto da safra. Até por isso, a grande safra no sul do Brasil. No entanto, o oceano ainda se mantém frio. Os trimestres, as médias trimestrais ainda se continuam. Então, o que nós estamos vendo é um ano muito parecido com 2017 e 2018. A laninha vem, é de fraquíssima intensidade, curta duração. Eu acho que não traz grandes impactos nem para o sul do Brasil de novo. Eu acho que o sul vai ser beneficiado ainda, tá? Eu acho que ela vem, ela atrasa ligeiramente o início da safra, das chuvas no Cerrado, nada que for, mas é um ano muito parecido com 17 e 18. Nós tivemos uma safra muito boa em todo o Brasil, se você não se recorda, apenas a metade sul do Rio Grande do Sul é que foi afetada. Então, assim, a laninha vem, traz algum impacto extremamente baixo. Eu não apostaria numa quebra de safra por conta de uma laninha no Brasil. Pelo contrário, eu acho que é uma safra dentro de uma regularidade, vai chover dentro da normalidade. Pode acontecer, até hoje comentei muito isso ontem, hoje com meus clientes aqui da Rural, que eu acho que as chuvas já vai ter chuvas em setembro para o início do plantio da soja, já vai ter chuvas regularizando já na segunda metade de outubro. Novembro deve ser muito chuvoso no Cerrado e pouco
chuvoso no sul do Brasil, novamente. O novembro deve ser bem seco no, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, por conta desse sistema, né? Que ora o corredor de umidade vai estar mais ao norte, outro mais ao sul. Mas eu vejo que, para quem perguntou, não esqueci o nome da pessoa, mas eu não vejo. Vai ter laninha? Sim, ponto. Primeiro, vai ter algum problema? Não. Acho que a laninha vai ser tão fraca, vai vir de fraca a moderada intensidade, e porque até os modelos americanos, que são os mais pessimistas em questão de laninha e ninho, já mostram um cenário de laninha fraca. Então, a gente não consegue visualizar uma laninha trazendo grandes problemas à safra brasileira. E para a O safra safra, se dos quiser. Estados Unidos, já pode ver algum efeito do Laninha na safra norte-americana a partir de quando? É só ver as temperaturas, né? A gente está vendo aí. Não é bem uma questão de laninha lá, mas assim, o fato das águas do Pacífico Central estarem mais frias, e suas temperaturas estão. Reparem como estão as temperaturas máximas no Canadá, no norte dos Estados Unidos, né? Extremamente altas, até morrendo gente, assim, né? Com relatos de mortes de pessoas por conta do calor excessivo e tudo mais. Isso é um fator de laninha para o verão deles, porque é mais seco. O oeste dos Estados Unidos, toda a porção oeste, né, toda a metade oeste muito seca, que não tem muito a ver com a laninha, está mais ligado ao Pacífico Norte, né, que banha a costa oeste dos Estados Unidos, a região da Califórnia, muito fria. E, por outro lado, um Atlântico leste, extrema, né, que banha o lado leste dos Estados Unidos, extremamente quente, com chuvas abundantes. Não sei se você viu os relatos hoje de chuvas também na Europa, então isso já é um fenômeno dessa laninha. Então, assim, não é que a laninha está provocando nos Estados Unidos, eu acho que não dá para ainda sentir, porque ela ainda não se formou ainda, tá, Keren? Mas o fato das águas do Pacífico ainda não se aquecerem, isso já vai trazer problemas, principalmente para a porção oeste dos Estados Unidos. A gente não vê uma safra cheia, safra recorde nos Estados Unidos, como o mercado está tentando apostar. Muito bem, você disse que o Laninha ainda não se formou, mas que a implantação da safra de verão na América do Sul, incluindo o Brasil, já estará sendo feita sob a influência do fenômeno Laninha. A partir de quando a gente começa a dizer que estamos sob a influência de um Laninha? Olha, Kelly, aí que tá. Vamos lá que tem dois. Aí eu vou fazer uma questão técnica. Falar que nós estamos sob efeito da laninha, o oceano tem que ficar aqueles 5 trimestres consecutivos, para você falar, ó, estamos oficialmente, colocar a palavra oficialmente na frase sobre efeito da laninha. Até agora, ela não sumiu. Se você pegar os relatórios da NOAA, apesar dos relatórios da NOAA estar dando um clima neutro, estamos sob influência de uma neutralidade, mas ainda o Pacífico está frio. Bom, tá com cara dele vir mais para a segunda metade do segundo semestre. Então, a partir de outubro, novembro ali, tá? No último trimestre. Nos últimos outubro, novembro e dezembro, né? Que seria o último trimestre de 2021. Então, mas você já teria um Oceano Pacífico, aí que tá. A atmosfera não precisa desses 5 trimestres consecutivos para falar que está sob efeito da laninha. O fato só das águas estarem frias, isso já traz uma condição atmosférica de laninha. Então, eu acho que o início da safra, lá para setembro, outubro, que é o início da nossa safra, nós já vamos estar sob influência, pelo menos, de uma laninha de fraca intensidade, isso sem dúvida nenhuma. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Pergunta da nossa audiência: tem alguma previsão de chuvas para a safra de soja 21-22? Por algum motivo, os nomes das pessoas que nos perguntaram não estão aparecendo aqui, mas todos eles já enviaram essas perguntas com antecedência. Não tem problema. Olha, a tendência de um clima dentro de uma, entre aspas, dentro de uma normalidade. Eu acho, como eu disse, se você está no Cerrado, né? Se você está no Cerrado, chove em setembro. Eu acredito que a primeira quinzena de outubro ainda será seca. Aqui assim, ó,
posso errar uma semana, uma para mais, uma para menos, mas eu acho que aquele miolo de setembro, então assim, ó, chove bem na última semana de setembro, e 1ª de outubro inicia-se o plantio. Segunda e terceira semana de outubro, um pouco mais seca, ou vice-versa, chove bem na segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro, um pouco mais seca. Estou dando só né, porque a gente não tem ideia se as chuvas vão atrasar uma semana, sabe? É muito cedo ainda para falar. Tem tudo para ser um pouco mais seca, com alguns períodos de, tipo, um bloqueio atmosférico, se forma um bloqueio atmosférico, as chuvas ficam mais concentradas no sul, então o produtor lá do Cerrado inicia-se o plantio, já normalizou, porque está chovendo bem, choveu acima de 50 milímetros, starta plantio, fica umas 2 semanas aí, uns 10, 15 dias sem chover, aí a hora que começar a chover, aí não para mais. Está muito parecido com 2017 e 2018, onde, só recordando, choveu muito bem até o dia 2, 3 de outubro, no Brasil Central e no sul do Brasil. Formou-se um bloqueio atmosférico a partir do dia 20, entre o dia 20 e 25, depende da tua região. Começou a chover e aí não parou mais, e aí a safra foi recordes no Brasil inteiro. Então, de uma forma geral, o que a gente vê? Chove muito bem no Brasil, mesmo com o fato de uma laninha. O que pode acontecer é as chuvas começarem ali em setembro, que é normal, dá uma recuada, fica mais concentradas no sul do Brasil por conta de algum bloqueio, mas a hora que voltar, rompe esse bloqueio, a hora que começar, vai embora, não para mais. E aí tem um motivo bom, porque aí muito provavelmente a segunda safra de milho não vai ser tão atrasada como foi essa. Muito bem, você já entrou no assunto milho, que era justamente um dos pontos aqui da nossa audiência. O Hernani Varjão pergunta: qual a sua previsão para a quebra da safrinha atual após estas últimas geadas, agora desta semana? E você já também trouxe previsões para a safra verão. Eu vi que teve gente na audiência dizendo que vai seguir a sua recomendação e implantar o milho após 15 de agosto lá no Rio Grande do Sul. Vamos separar. Quebra do milho, segunda safra da atual temporada, a partir destas geadas dessa semana. Previsão para milho verão e previsão para milho da próxima safra, Marco. Olha, Kelly, eu vou manter, eu não fiz nenhum cálculo ainda com geadas dessa semana para o milho, porque eu acho que o impacto que teve no milho, eu acho que, lógico, para o produtor que tinha seu milho, foi extremamente prejudicial. Mas para o cenário nacional, a quantidade de milho foi irrisória. Desculpe a minha frase, mas a quantidade de milho que foi afetado hoje é irrisória para o cenário nacional. Tá? Não para o produtor que teve sua lavoura prejudicada, mas para o cenário. Então, a nossa previsão ainda é de uma safra em torno de 57, 58 milhões de toneladas, um pouquinho mais, 1 milhão a mais, 1 milhão a menos ali, para nós não faz muita diferença, né, assim, para as nossas estatísticas, isso, 1 milhão a mais, 1 milhão a menos não faz tanta diferença, mas a gente acredita que em torno de 57 milhões é o tamanho da safra brasileira de milho segunda safra. Mais por conta das geadas lá da virada do mês, do que propriamente dessa daqui agora. Pegou, mas o milho já estava tão adiantado e já estava tão prejudicado que esse milho não vai, que foi perdido agora pela geada, não vai afetar o cenário nacional, o estoque nacional e tudo isso que você sabe muito bem. Muito bem. Diga pra gente, milho verão corre risco em função da data de implantação e as geadas tardias? Vai depender se o cara plantar ou não. Não dá para falar isso agora, porque assim, vamos supor que na primeira quinzena de setembro vem uma geada. Quem plantou cedo vai perder. Teve geada, se você se recorda, em setembro de 2020. E quem plantou cedo, perdeu também. E quem plantou um pouco mais tarde, passou pelaquela estiagem de novembro
e colheu safras extremamente altas depois, mesmo no Rio Grande do Sul, com aquele veranico que teve em fevereiro. Então, assim, não dá para mim falar hoje, porque assim, eu não tô com a chave do trator, eu não sei a cabeça do produtor ali, eu não arriscaria. Não arriscaria. Se o calendário, se vamos supor, vier mesmo a geada de setembro, e todo mundo plantar depois da segunda quinzena de agosto, eu acho que o risco é pequeno, mesmo com a possibilidade de um novembro um pouco mais seco no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina. Muito bem. Mesmo com essa possibilidade, sim. O que eu vejo vai depender muito das épocas de plantio, se o cara vai se arriscar ou não no plantio. E se vai ter ou não, se vai se confirmar essa geada ou não. Porque pode ser que o cara plante no dia 20 de agosto e venha uma geada em outubro. E aí tudo que eu falei agora, o que adiantou o cara plantar mais cedo ou mais tarde? Não é? Então, assim... Muito bem, muito bem. Vamos acompanhar atentamente, até porque são muitas as variáveis, né, que impactam no campo, e uma delas tem a ver com a produção dos nossos concorrentes. Estados Unidos, o Bruno Beber pergunta: e a safra americana, Marco Antônio, como vão ser os próximos meses por lá? Olha, é o seguinte, vamos lá. Além da geada, foi mais que eu falei hoje, foi dos Estados Unidos, mas pelo seguinte, Kelly, os Estados Unidos vão ter que dividir em dois, metade oeste e metade leste. E tem uma coisa que ninguém está falando, que você não ouve nas mídias, porque o mercado só sabe falar, só sabe ver seca. A porção oeste de Nebraska, oeste de Kansas, né, as Dakotas, estão realmente secas. Estão passando por um déficit hídrico, sim. As chuvas na porção oeste estão muito irregulares e de baixa, e quando ocorrem, são de baixas intensidades. Então, não são todo o estado, não é toda essa região, mas existem micro-regiões dentro dos estados que estão passando por um déficit hídrico acentuado. Ponto. E já com perdas em algumas lavouras, tanto de soja quanto de milho. Na porção leste, Ohio, Indiana, Tennessee, Kentucky, todas essas áreas, a previsão, porque contando com essa semana, nós temos 5 semanas que vão definir a safra norte-americana. É essa e mais 4 para frente, é quando define-se completamente 80% da safra norte-americana, porque você vai estar tanto o milho quanto a soja entrando em fase de florescimento e enchimento de grão. Então, e nessas 5 semanas nós vamos ter, na porção oeste, chuvas muito irregulares e temperaturas extremamente altas, o que desfavorece o pleno andamento ou o pleno desenvolvimento dessas lavouras. E, por outro lado, e que ninguém está falando, é que na metade leste nós vamos ter muito tempo nublado, ou seja, vários dias consecutivos, não de chuvas, e chuvas que possam trazer alagamento, mas tempo nublado. E o produtor que está nos assistindo agora sabe muito bem que muitas vezes o tempo nublado é muito mais prejudicial que a própria seca. Porque o tempo nublado, a planta não enche grão. Então você vê uma planta vistosa, você olha na vagem da soja, você olha na espiga, você vê ela completa ali, só que a hora que você entra com as máquinas para colher, não dá peso. Isso aconteceu inúmeras vezes aqui no Brasil e vai acontecer inúmeras vezes. Eu, particularmente, já fui em lavouras lá no Mato Grosso, no Goiás, que ficaram no Paraná, que ficou de 30 dias, ficou 20 e poucos dias nublado e não teve tantos dias de chuvas assim. Mas só o tempo do fato está nublado, a planta se olha e fala, nossa, essa soja é para 80, 85 sacos. Você vai colocar, dá 60. Você fala, mas cadê os 20 sacos? Aí a hora que você vê que realmente o tempo nublado afeta, é fotossíntese, é direto. Você não tem luz solar. Então,
no meu modo de ver, Kelly, os Estados Unidos vai ter uma produção cheia, vai, Uhum. mas por conta do aumento de área. Vamos fazer uma analogia, se você me permite aqui rapidamente, com milho safrinha no Brasil. Nós estamos falando em 57 milhões, 60 milhões de toneladas, certo? Uhum. Mas quanto aumentou de área? 8% aumentou de área no Brasil, no milho safrinha? Se plantou 8% a mais de área esse ano de milho safrinha. Você imagina se não tivesse esses 8% a mais? Quanto que a gente está falando? 10 milhões a menos? Então ia estar falando uma safra abaixo de 50 milhões? Uhum. Perfeito ou não? Sim, faz sentido, faz sentido. Então, as condições Então, sim. climáticas, elas não são tão adversas nos Estados Unidos a ponto de gerar uma safra que não é cheia, mas a gente precisa monitorar tanto a condição de seca em micro-regiões, quanto a falta de luminosidade que pode impactar no potencial produtivo por lá. Muito bem. Então, assim, resumindo, produção cheia, produtividade normal. Uhum. Isso traria uma produção dentro de um limiar, que não sei se vai ser tão boa que o mercado está esperando. Muito bem, ou seja, E outro ainda muito problema, diante de estoques historicamente baixos. e outra coisa, o problema de falta de luminosidade a gente só vê na hora da colheita, não vê antes, Uhum. Ou como a seja, seca. você está apontando para a gente um viés altista de preço gerado por esses fatores, certo? Se confirmar dessa Mas previsão. provavelmente ele é autista, mas para o final ainda, não agora. Porque a Perfeito. hora que entrar as máquinas, aí você começa a ver as produtividades vindo do campo. O problema do excesso de chuva, ou a baixa luminosidade, como você bem falou, e foi bem clara nisso, é você só vê isso na colheita. Você não consegue pegar isso antes. Ok, mas é um fator importante para a gente colocar ali na nossa Importantíssimo. para Não, tomar decisão. importantíssima. Importantíssima. Marco, vou te propor agora um ping-pong com base em algumas perguntas que chegaram. Fechamos Estados Unidos, fechamos frio, fechamos laninha, fechamos safra de verão. Vamos agora por macro-regiões. O Fábio Bordignon pergunta: 17 e 18 foi muito bom para o Matopiba. Podemos esperar as mesmas condições para esta safra? O que a gente enxerga para Matopiba, safra verão, próximo agora? Normal. Igual 17 e 18. Ou seja, com regularidade de chuvas, uma safra potencialmente cheia? Sim, sim. Potencialmente cheia. Talvez não com recorde, não sei ainda, vai depender de muitos fatores, principalmente do Atlântico, o Atlântico no verão. Uhum. Mas é fato que eu não apostaria em quebra no Matopiba para o próximo ano. O Vaniel Maski pergunta: e como vai ser o próximo verão no Rio Grande do Sul? Teremos estiagem prolongada? Me recusa, desculpa, mas eu me recuso a falar por conta que está muito tarde ainda, nós estamos falando de mais de 6 meses. Tudo que eu falar aqui, posso errar feio. Então, Uhum. mil desculpas, Kellen, e não lembro, não sei, esqueci o nome da pessoa, mas a gente deixa isso para falar um pouco mais tarde. Mas se for igual 17 e 18, se você estiver na metade norte do estado, é uma safra tão boa quanto foi essas últimas. Muito bem. Sudeste do Brasil, pergunta o Raiz Santana: o que podemos esperar? O Sudeste é uma região muito complicada, porque ela está na transição da transição. Porque o Brasil já é um clima tropical, onde tudo pode acontecer durante o ano, durante o dia. E o Sudeste, ela está entre um clima temperado, que é o sul do Brasil, e um clima equatorial, que é o Nordeste. Né? Então, eu acredito numa safra boa, porém, assim como Goiás, eu acredito que possa ter aqueles períodos de estiagem de 20, 30 dias, e aí até vai depender muito como você trata seu solo, aí vai depender muito como que você maneja seu solo, Uhum. né, do que propriamente para mitigar esses efeitos. Então, o Sudeste pode ser, pode, que venha a ter alguns períodos de estiagem muito mais pronunciados do que o Sul e o Mato Piba. Muito bem. A pergunta também serviu de resposta para o Ferrarese. E aqui eu vou te propor um ping-pong rapidinho. Gustavo Martins quer saber como fica em Mato Grosso do Sul, o que podemos esperar. Ele está falando direto de Sidrolândia.
chuvas muito boas, já a partir de setembro. Muito bem. Vanessa De Bastiani e Douglas Joanelli, ambos perguntam sobre o Paraná. O que esperar para a safra verão? Cara, assim, eu tô muito confiante nessa safra verão, viu, Kelly? Eu tô achando que chove muito bem. O Paraná, muito melhor ainda do que o Sudeste. Eu acho que tem chuvas boas. Talvez um verão um pouco mais úmido, mas nada que possa trazer grandes problemas para. Porque o Paraná esse ano foi o estado que mais perdeu em todos os sentidos, né? Muito bem. Marco Antônio, respostas dadas para nossa audiência, temos muito mais respostas. Depois, nos próximos dias, eu vou comunicar a todos aqui da nossa audiência, mas eu e Marco Antônio estaremos juntos já na próxima terça. A gente conta para todo mundo, porque vai ter mais uma live. Aproveito agora para pedir para você, Marco Antônio, aquele seu último recadinho e dizer que muitos elogios aqui, o Thiago Pinheiros dizendo parabéns pela live, ele que é da Unigel Sementes aqui presente, aqui o Odinei também presente, muito mais gente parabenizando, o Cleiton parabenizando e outros da nossa audiência, assim como o Andrei dizendo que aprendizado, parabéns, obrigado. A palavra é sua para arrematar a mensagem final. Olha, Kelly, eu só tenho que agradecer pelo convite que você fez hoje para mim. Obrigado mesmo. Sou fã de carteirinha seu, não nego isso. Né? Você é uma excelente profissional. Nossa, não vou falar porque não vou falar porque você já sabe tudo. O que eu tenho que falar é, fique de olho no clima, tem muito ainda para acontecer nesse clima. Fique de olho aqui na Rural Clima. Quer saber mais? Venha para a Rural Clima. Tá? Acesse lá nossas redes sociais, a gente está postando todo dia coisas como você quer estar fazendo. E fique de olho, porque é um ano, talvez não, espero que não seja um ano tão desafiador como foram esse 2021, espero que não seja, mas que o clima vai trazer ainda bastante nuances, e se quem tiver ainda foco e vendo tudo que está acontecendo, poder antecipar, eu acho que é um ano ainda de safra cheia. E, como tudo aqui no Brasil vira-se dentro do agro, eu acho que invista pesado, porque eu acho que temos tudo para ganhar ainda mais um ano de safra cheia. Marco Antônio, muito obrigada a você por aceitar o convite, vir aqui, prontamente atender a nossa audiência que estava ansiosa por conteúdos de clima. Você respondeu abertamente a várias perguntas. Volte sempre. Muitos elogios aqui. E a vocês que nos assistem, façam aquele print da tela, mandem para aquele amigo que não viu. A live vai ficar salva no feed. A live vai para o Facebook, para o YouTube e para todas as plataformas de podcast para você ouvir onde quiser. Marco Antônio, Rural Clima, obrigada a você. Se cuide. Até a próxima. A todos, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.